Dom Sebastião, esta é a sua segunda Lambert. Me lembro que na primeira o senhor veio como assessor na área de Bíblia, mas como bispo essa é a sua primeira conferência. Diante daquilo que lá no Brasil, na Câmara dos Bispos, se conversou que era uma expectativa dos bispos, e comparando com o que está acontecendo aqui, qual é a sua impressão sobre essa conferência? Veja, Francisco, como você lembrou, esta é a segunda vez que eu venho. Na primeira, eu era um anglicano, digamos, recente, né? Eu tinha entrado na igreja em 93, oficialmente, ordenado em 97, e já em 98 estava aqui. E para mim, naquele momento, foi uma grande descoberta da globalidade, ou digamos assim, da universalidade da igreja anglicana, e de alguns aspectos que ainda não eram muito evidentes para mim. Por exemplo, eu percebi durante a conferência que a igreja anglicana é realmente uma igreja orante. A primeira semana da conferência foi praticamente dedicada à oração, em 98. E nesta conferência agora, para a qual nós viemos assim com muitas perguntas, muitas perplexidades, com as quais ainda estamos, mas me parece que a gente sai muito reconfortada, porque há alguns dinamismos muito interessantes e muito bonitos na conferência. O primeiro, eu repetiria, é esse aspecto da oração. Realmente você mesmo pode testemunhar isso, como tem sido intenso o clima de oração, de celebração da liturgia, de oração do ofício das vésperas, o retiro que o arcebispo pregou para nós. A conferência começou com um retiro, dando esse tom de que o fundamento das nossas discussões tem que ser espiritual. E, aliado a isso, o momento diário do estudo bíblico, em pequenos grupos. Agora mesmo eu vim de um plenário em que um dos bispos salientou demais a importância desses estudos bíblicos em pequenos grupos para nos abrir uns aos outros, para abrir o diálogo, para que as pessoas falem de maneira fraterna e livre e escutem umas às outras, de modo que o momento do estudo bíblico é muito importante. E o diretor dos estudos bíblicos aqui, o Gerald West, que é um professor biblista leigo da África do Sul, foi curioso que eu fui parabenizá-lo pela maneira como os estudos foram organizados. Ele olhou para mim, sabendo que eu era do Brasil, disse: e nós aprendemos muito disso com o Brasil, sobretudo com a experiência do CEBI, do Centro de Estudos Bíblicos. Ou seja, esse é outro elemento importante, ou seja, a conferência está mostrando que a comunhão anglicana está começando a assumir realidades que não são apenas do primeiro mundo. Ou seja, o método básico de estudo bíblico do CEBI, a leitura comunitária da Bíblia, e o método mais africano, com algumas adaptações ocidentais, é evidente, mas o método mais africano de reflexão em grupo dos assuntos também. O grupo chamado de Indaba está sendo um espaço muito importante de falar e de escutar os irmãos acerca dos mais variados temas, inclusive daqueles mais controversos. É lamentável que alguns não tenham vindo. É uma pena. Obrigado, Dom Sebastião, por sua palavra.